Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Eduardo Tagliaferro, que falou que o Randolph Rodrigues fazia parte da turminha que ficava denunciando gente para Alexandre de Moraes. Olha como é que funcionava isso, né? O tal do gabinete do Alexandre de Moraes que censurava a direita, funcionava assim. Era Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, o Randolph Rodrigues, eles dando dica para o Alexandre de Moraes. Aqui, Xandão, bloqueia isso daqui, Xandão. Isso aqui tá errado, Xandão. Olha aqui, tem que bloquear isso daqui, bloquear isso daqui. Agora o Tagliaferro está abrindo isso tudo aqui, mais um absurdo dessa decisão do Alexandre de Moraes, essa censura totalmente sem sentido contra a direita, né? Vamos falar sobre isso e também sobre o próprio processo contra o Eduardo Tagliaferro, porque agora ele está sendo perseguido pelo Alexandre de Moraes também, evidentemente, né? Teve suas contas bloqueadas e coisa e tal. É mais um dos absurdos feitos pelo Alexandre de Moraes. E, aliás, eu vou aproveitar e vou falar também do dossiê contra ele, que tem aqui todas as informações, todos os atos ilegais feitos pelo Alexandre de Moraes ao longo dos últimos anos aqui. Muito bom, isso foi organizado pelo Rodrigo Manciel. Essa notícia foi sugerida por Venezuelando o Brasil, ginecologista da Janja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Aqui, ó, vocês sabiam que tinha um senador de esquerda que vivia no gabinete de Moraes e sempre mandava mensagens para ele no WhatsApp com publicações da direita para serem perseguidas? Moraes, em um grupo, ele determinava que fosse relatado. Em breve esse nome será revelado, começa com a letra R. Pô, ficou muito fácil, Eduardo. Todo mundo sabe do Randolph Rodrigues, né? Aí o Ezequiel Silveira perguntou aqui, ó, foi aquele que pediu prisão das pessoas em 8 de janeiro, né? Que o senador Randolph Rodrigues, em seu turno, apresentou os seguintes requerimentos: prorrogação dos inquéritos dos atos antidemocráticos e não sei o que lá, afastamento do Anderson Torres. Lembra esse absurdo, cara, que foi o Randolph Rodrigues que pediu isso para o Alexandre de Moraes? Sendo que, cara, deveria ser a PGR fazendo isso, não o Randolph Rodrigues. E no entanto, o Alexandre de Moraes acatou essas coisas todas e fez isso, incluiu o governador do Distrito Federal. Eu fico me perguntando, cara, será que o Randolph Rodrigues tem algum gancho com o Alexandre de Moraes? Tem alguma coisa obscura aí? Porque eu já falei para vocês que eu acho muito estranho essa atenção que o Alexandre de Moraes dá para a esquerda, né? Ele não é originalmente um cara da extrema esquerda, ele era da centro-esquerda ali, do PSDB e coisa e tal. Então, assim, eu tenho certeza que ele sempre quis fazer essas coisas, né, de perseguir Bolsonaro e coisa e tal, muito mais para ajudar o PSDB e coisa e tal. Mas tem algumas coisas que ele faz que é tão subserviente à esquerda que eu fico me perguntando se não é realmente alguma coisa, algum gancho que esse pessoal tem contra ele, né? Vocês lembram? Logo que o Alexandre de Moraes foi empossado como ministro do STF, havia muita crítica da esquerda. A esquerda não queria o Alexandre de Moraes de maneira alguma, né? Porque foi colocado lá pelo Temer e coisa e tal. Então havia muita crítica contra o Alexandre de Moraes por parte da esquerda. E eu fico me perguntando se eles não chegaram em alguma coisa, não conseguiram levantar algum podre do Alexandre de Moraes nessa história, e isso tem sido usado por eles para forçar o Alexandre de Moraes a agir dessa forma, né? Eu fico me perguntando, não tem alguma lógica isso daí? Faz algum sentido isso, né? É lógico, eu continuo achando mais provável é que ele atua dessa forma porque quer salvar o PSDB, quer salvar a centro-esquerda aqui no Brasil, né? Mas não dá para descartar isso. Cara, o Randolph Rodrigues mandou prender. Tudo que o Randolph Rodrigues pediu foi obedecido pelo Alexandre de Moraes. Lembra que na época o PGR era o Augusto Aras, né, indicado pelo Bolsonaro. E não ia pedir nada tão sério assim. É lógico que teria investigação do 8 de janeiro, não tenha dúvida nenhuma. Mas, olha só, um deputado, um senador, né, da oposição pede isso para o STF e o STF obedece. Tinha que ser a PGR isso. Esse cara não pode pedir esse tipo de coisa. Foi um dos absurdos que a gente fez sobre o Alexandre de Moraes, né? Então tá claro agora, o próprio Tagliaferro confessou aqui que é isso daí, ó, que ficou fácil, o pessoal descobriu, todo mundo descobriu quem é, que é incrível como todos acertaram. Ele, Pacheco e Frota são inimigos do Brasil, né? Eu tinha falado da Joyce Hasselmann, me falaram que também a Joyce Hasselmann de vez em quando também mandava essas denúncias, né? Ela estava junto com o Frota, ou seja, o Gazela Saltitante, o Pacheco e o Frota seriam os inimigos do Brasil, né? O Frota, será que é o Frota com Xandão, cara? Será que é alguma coisa desse tipo que o Randolph Rodrigues tem contra ele, né? Incrível como é que esse pessoal tinha poder, ou tem poder ainda sobre o Alexandre de Moraes, né? A ponto do Alexandre de Moraes achar Magnitsky pouca coisa. Não, prefiro a Magnitsky do que revelem o que aconteceu comigo aqui com Frota, sei lá, né? Agora, ele continua perseguindo o Eduardo Tagliaferro, né? O Eduardo Tagliaferro está já na Europa, já fugiu para lá antes de falar, evidentemente tinha que fazer isso mesmo.
em que aqui a defesa do Eduardo Tagliaferro, né, perguntou por que bloquearam o Pix dele, qual foi a história, né, não tem nenhuma requisição da PF, não tem nada, né, e pediu o acesso integral aos autos para eventuais providências recursais, né. Aí o Alexandre de Moraes respondeu aqui, ó, é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já foram documentados em procedimentos investigatórios realizados pelo órgão com competência de política judiciária, digo respeito ao exercício do direito de defesa. Havendo divergências em andamento, o pedido não pode ser acolhido. Ou seja, como tem HCs em outras coisas, ele não vai acolher isso aqui, não vai dar acesso aos autos. Proibido o advogado de defesa ter acesso aos autos. No presente caso, na mesma decisão que foi determinado o bloqueio de ativos financeiros, chaves Pix e cartões de crédito do requerente, foram deferidas outras diligências ainda não cumpridas, ou seja, o Alexandre de Moraes determinou mais coisas que não se sabe o que é. Outras coisas foram pedidas, isso daí. Que tipo de coisa que foi pedido em relação ao Eduardo Tagliaferro, né? Portanto, o deferimento do requerimento nesse momento investigatório se revelaria absolutamente prematuro em razão da existência de diligências em andamento, né? Enfim, um absurdo isso daqui que mostra como é que é a perseguição do Alexandre de Moraes clara, né? O Jorge Seife coloca aqui: o Brasil assiste mais um grave capítulo da escalada autoritária que se instalou nas altas cortes do país. O Alexandre de Moraes fazendo mais merda, né? É preciso dizer com clareza, revelar um crime, ainda que com documentos sigilosos, não é crime. É verdade. Aliás, é obrigação do funcionário público revelar quando está acontecendo um crime, nem que para isso ele precise liberar relatórios ou documentos confidenciais. Está amparado na legislação brasileira como exercício regular de direito e cumprimento de um dever cívico e funcional. Base legal. Aí tem aqui toda a explicação da base legal da coisa. Ou seja, o Eduardo Tagliaferro não cometeu crime nenhum. No entanto, o Alexandre de Moraes está perseguindo ele. É realmente uma coisa absurda, né? É mais um desses muitos absurdos do Alexandre de Moraes. E aí tem um problema com isso, que é o seguinte: são tantos absurdos do Alexandre de Moraes que muita gente fica assim, caramba, cadê? Onde é que a gente vê tudo isso, né? E o Rodrigo Marcial, ele é vereador de Curitiba, ele criou o Dossiê Moraes aqui. O Dossiê Moraes, que aqui tem a versão em inglês, o que é importante para responder as pessoas lá no exterior, né? Que, como eu falei para vocês, tem muita gente lá no exterior da esquerda tentando convencer o mundo que o Trump foi injusto com o Alexandre de Moraes, quando não. O Trump fez o correto. O Alexandre de Moraes realmente é um absurdo, né, o que ele está fazendo aqui. E aí ele lista aqui todas as ilegalidades feitas pelo Alexandre de Moraes, né? A última foi no dia 4 de agosto, quando houve a declaração da prisão domiciliar do Bolsonaro, de acordo com falha em atender algumas medidas cautelares, né? E aí você clica aqui, tem os detalhes do que aconteceu, por que violou as opiniões e coisa e tal. Então, assim, muito interessante esse dossiê, muito completo, tem todas as violações do Alexandre de Moraes aqui, em vários casos, desde o início, e você pode também incluir coisas aqui, pode recomendar coisas para ele incluir nesse caso, e essa é a coisa aqui, reporte um abuso, ou seja, diga um abuso dele, você dá as informações aqui, explique o que aconteceu, e isso vai entrar para o dossiê. Tem a versão em inglês, se você clicar aqui tem a versão em português, e tem todas as decisões aqui, todos os abusos feitos pelo Alexandre de Moraes. Talvez já seja o caso de incluir esse aqui do caso do Eduardo Tagliaferro, que é mais um absurdo feito pelo Alexandre de Moraes, né? Realmente é impressionante isso, eu espero que esse cara seja contido para o bem do Brasil. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.